Boa tarde, Alvorada. Deus abençoe a tua vida. Que bom que você veio. Que bom que você está aqui. Igreja do Senhor Jesus. Como eu falei no domingo passado, tantos rostinhos diferentes, tantas histórias diferentes, mas uma só família, porque temos um só Pai. Aleluia. Meu irmão, minha irmã, que bom que você está aqui. Que bom. Vamos orar para a gente começar esse culto de adoração a Deus, aquele que é digno, ao único Senhor das nossas vidas, a Jesus que pagou o preço de sangue, que morreu por cada um de nós, para que hoje a gente pudesse dizer, em Jesus nós somos livres. Vamos encher esse lugar com a presença do Espírito Santo de Deus. Fecha os teus olhos, vamos orar. Vamos pedir a Deus para tocar nas nossas vidas. Ore do jeito que você está, onde você está. Fale com Deus. Espírito Santo de Deus, melhor amigo que qualquer um de nós pode ter. A Ti seja o louvor, seja a honra, seja toda a glória, porque Tu és Deus conosco. O Senhor está sempre conosco. Que maravilha! Que maravilha saber que o eterno Criador, Deus Todo-Poderoso, caminha conosco, caminha nos direcionando, caminha nos repreendendo, caminha cuidando e zelando de cada um de nós, e é por isso que nós estamos aqui, porque a Tua misericórdia tem nos sustentado. A gente pode sentir as Tuas misericórdias, Espírito Santo de Deus, se renovando a cada manhã nas nossas vidas. Louvado seja o Teu nome. Passeia no nosso meio. Fala com a Tua igreja, toca nos nossos corações. Quebra o que precisa ser quebrado. Restaura, Senhor, o que precisa de restauração. Derrama, Deus, o sentimento que vem de Ti. Derrama amor, Senhor. Amor nas nossas vidas. Oh, que bom, que delícia que é a presença do Teu Espírito no nosso meio. Pai maravilhoso. Pai maravilhoso. Muito obrigada por esse privilégio que o Senhor nos concede de cantarmos louvores a Ti e de ouvirmos a Tua voz através da Tua palavra. Que todo esse culto seja dirigido para a honra e glória do Teu santo nome. Que durante esse culto o Senhor quebrante os nossos corações do que precisa ser quebrantado. E que o Senhor faça novas todas as coisas nas nossas vidas. Nós desejamos caminhar contigo. Te louvamos, te agradecemos pelo Teu amor, pelo Teu Espírito. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Aleluia. Aleluia. Que delícia, a sensação do perdão. Que coisa boa. Que coisa maravilhosa. Deus te perdoou. Olha que bênção. E Ele já conhece os nossos dias, todos eles. Nós não queríamos cair. Não é o desejo do coração restaurado pelo Senhor cair. Mas se porventura nós tropeçarmos, nós temos Jesus
Temos o Espírito Santo nos levantando, nos reerguendo para a sua honra e para a sua glória. Então, em nome de Jesus, se você está sendo acusado de alguma coisa, rejeite a acusação. Jesus já levou sobre a cruz tudo o que era contra nós, todas as acusações contra nós. Rejeite e adore. Adore. A adoração é poderosa, o louvor é poderoso. E na presença de Deus nós somos mais que vencedores. Aleluia! Eu quero te convidar para ficar de pé. Para ficar de pé se você quiser, tá? Porque na presença de Deus nós somos livres. Eu só desejo, eu só quero te chamar à adoração, ao louvor, porque foi para isso que nós nascemos. Então você vai adorar o que você quiser, sentado, ajoelhado, em pé. Nós estamos na presença de Deus. Aleluia! Vamos declarar que Ele é santo. Oh, Deus, é o príncipe da paz. Tocou nas nossas vidas e mudou a nossa história. E é por isso que a gente está aqui. Oh, aleluia. Tu és santo, poderoso, tu és digno de adorar.
aleluia. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver, Senhor. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrama teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrama teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Abra os olhos, Senhor. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver, Senhor. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrama teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrama teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Santo, 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 quero te ver. Santo, 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 quero te ver. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração, Senhor. Abra os olhos do meu coração, quero te ver. Possa contemplar um pouco da tua santidade, da tua glória. Quero te ver, Senhor. Tu és exaltado, exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrama teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrama teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Só Jesus é santo. Santo, santo, santo.
Sabe aqueles momentos em que teu coração aperta? Que dá aquele nó na garganta? Aqueles momentos em que a gente fica tão impotente diante de algumas situações que tiram o sono, que apertam o nosso coração. Eu não sei se você está passando por algum momento assim, mas eu sei que você já deve ter passado. Jesus disse que nesse mundo nós teríamos tribulações. Eu queria te falar o seguinte: se você está passando nesse momento, saiba que nos braços de Jesus você encontrará descanso. Tem coisas que fogem do nosso controle e a gente não tem mais o que fazer. Mas Jesus não perde o controle de nada. Nos braços dele você está seguro. Nos braços dele você pode se sentir alinhado. O tempo para ele é nada. Ele é dono do tempo. Não pense que perdeu alguma coisa, algum bem, algum querido, alguma sensação de perda irrecuperável. Não existe isso para ele. Não existe. Deus te ama e Ele quer que você seja feliz. A vontade dele para você é boa, agradável e perfeita. E só nos braços dele a gente pode encontrar descanso, porque só Jesus é a rocha eterna que mantém os nossos pés firmes, que não permita que a gente vacile. Deus
te dizer, Deus, para te agradecer por tamanho amor. Tu és bom demais. Tu és maravilhoso. Diga ao Senhor, aleluia. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou.
nosso Jesus está vivo. Ele venceu a tua morte. Ele venceu as tuas dores. Descansa nele, querido. Repousa nos braços de Jesus, minha amada. Deixa Jesus ser Deus na tua vida. Não resiste ao amor de Jesus. Só Ele é digno de louvor. Senhor, muito obrigado por esse momento. Muito obrigado pela certeza que o Senhor nos dá de que em teus braços sempre encontraremos descanso. Não permita, Deus, que a gente tente andar longe dos teus caminhos. Direciona os nossos passos, Senhor. Nos mostra o caminho que nós temos de seguir. Por Deus, nos dê forças para no dia mau descansarmos em Ti. Deus, em nome de Jesus, muito obrigado por esse momento. Aleluia. Vamos sentar. Neste momento, com muita alegria, a nossa comunidade receberá alguns novos membros, só gente amada do coração. Então, eu queria chamar à frente o presbítero Marcelo Dalto, que é o secretário de atos do nosso conselho, ele vai nos ajudar, chamando esses irmãos aqui. Nós vamos recebê-los com muita alegria. Nós faremos uma oração. Boa noite, irmãos. Vou chamar aqui a Selma Aparecida de Cidreira Vilas Boas. Cláudia Maria da Silva Santos. Já chegou? Zé Eduardo de novo. Cadê o Zé Eduardo? Ali. O Zé está aqui semana passada, mas houve um contratempo aí. Luciana Faria de Souza Martins. Márcio Henrique Monteiro Martins Filho. Prefeito de Disponibilidade, que pensa. Moisés já chegou? Moisés Gomes? Não, né? Moisés não conseguiu chegar. E Lília de Souza Castineiros. São esses, pastor. Obrigado. Meus irmãos, tentem virar de frente aqui para mim. Eu vou falar aqui para poder a gente usar o microfone. Bem, é uma alegria enorme ter vocês com a gente. Vocês sabem que a nossa igreja é uma igreja bebê. Nós estamos completando 6 meses de vida. Uma igreja realmente muito jovem. E nós temos aqui alguns valores. Um deles tem a ver com o nosso compromisso com a santificação. Nós queremos crescer espiritualmente a fim de que assim nos tornemos pessoas mais parecidas com Jesus. Esse é um valor da vida cristã. Um outro valor importante é a teologia reformada. Nós subscrevemos a teologia reformada, os símbolos de fé, nossa igreja, a Confissão de Fé de Westminster, os catecismos maior e menor. Então, esse também é um valor importante. Um outro valor importante é a excelência. Sabemos que aquilo que fazemos para Deus, devemos fazer com alegria, disposição e com excelência, para que o nome do Senhor seja glorificado. E existem algumas diretrizes que regulam a caminhada de nossa igreja. A proclamação do Evangelho,
Nós queremos proclamar a palavra de Deus e queremos proclamar o Evangelho, crendo sempre que Deus continua chamando homens e mulheres para si, transformando pessoas para a sua glória. Uma outra diretriz importante para a gente é o discipulado. Quer dizer, nós queremos contribuir de alguma forma para que as pessoas que congregam conosco cresçam a fim de se tornarem pessoas mais parecidas com o Mestre de Nazaré. Uma outra diretriz importante é o plantio de novas igrejas. Desde Atos dos Apóstolos, a igreja de Cristo vem se desenvolvendo por meio da plantação de novas comunidades locais. E nós queremos fazer parcerias e assim abrir novas comunidades locais, novas igrejas cristãs para a glória de Deus. E outra diretriz importante é a compaixão interhumana. Nós queremos atuar na cena contemporânea visando contribuir para o surgimento de uma cultura de intercuidado que nos permita expressar a solidariedade de Deus, a compaixão de Deus, o cuidado de Deus. Isso é uma cultura de descuido e indiferença. Então, essas 4 diretrizes, a proclamação do Evangelho, o discipulado, o plantio de novas igrejas e o cuidado interhumano, são elementos que vão regular a nossa caminhada para a glória de Deus. E vocês são bem-vindos à Igreja Presbiteriana Alvorada. Recentemente, no último encontro que tivemos aqui, no último domingo, nós oficialmente, contando com a presença do presbitério, organizamos a igreja. Agora a nossa igreja é uma comunidade oficial, organizada por um presbitério. Agora vem uma outra etapa, que é a etapa da estruturação da igreja. Nós precisamos agora nos estruturar. Temos um ministério de louvor atuante, temos um departamento infantil, temos outras áreas funcionando em nossa igreja, mas ainda existem outras. Nós precisamos desenvolver, precisamos de um trabalho para os adolescentes, para os pré-adolescentes, precisamos de um trabalho voltado para a boa-idade. Quer dizer, há muitas coisas que nós ainda precisamos fazer, há muitos aspectos de nossa igreja que ainda precisam ser otimizados. E nós vamos contar com vocês para isso. Eu sei que vocês são pessoas experientes, que amam a Deus. O Márcio é presbítero lá em Niterói, da igreja Betania. Ele e sua esposa Luciana são pessoas experientes. A Selma, o Zé, a Miriam, pessoas amadas, e todos são irmãos queridos. É uma coisa muito interessante que ocorre aqui, viu, Rodrigo? O Rodrigo está lá atrás. A nossa comunidade é uma comunidade de amigos. Nós realmente nos amamos e gostamos de estar juntos, de caminhar juntos, de nos frequentarmos, de almoçar juntos, jantar juntos. Inclusive, eu estou sempre à disposição para ser convidado para jantar, para almoçar. E as minhas visitas são visitas sempre estratégicas. Eu fiz algumas visitas essa semana, aproveitei que a Aldinha estava viajando, vou visitar a mãe lá em Minas Gerais. Aí, uma visita eu fiz no horário do jantar. Uma outra no horário do café da tarde. Né? Então, assim, eu também fui jantando fora de casa, tomando café, né? Coisa de pastor. Pastor é assim. Tem essa coisa, né? Pelo menos no interior é assim. Quem é o pastor? O pastor é aquele sujeito que aparece nas fotos. Há um casamento, lá está o pastor. Há um aniversário, lá está o pastor. Uma comemoração da família, lá está o pastor. Quer dizer, o pastor é esse que acompanha o rebanho. Então, sejam bem-vindos. É uma alegria enorme tê-los conosco. Que Deus os abençoe e guarde poderosamente em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé, irmãos, mais uma vez. Nós vamos orar. Vou pedir ao presbítero, o Rússio e a Elisa estão viajando, precisam sair. O presbítero está cuidando ali da transmissão do culto. Então, vamos pedir ao presbítero Marcelo Dalton, por favor, nos conduz a Deus em oração, agradecendo a Deus a vida desses amados irmãos. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, nós agradecemos muito pela tua misericórdia, pelo teu amor. Te agradecemos pelo que o Senhor tem feito a essa comunidade.
Te agradecemos pelas vidas aqui desses irmãos queridos que estão assumindo um compromisso com a comunidade, o compromisso de andarmos juntos, de glorificarmos ao Senhor juntos, de declararmos o Teu senhorio sobre nós juntos. Deus, isso é muito bom. Que o Senhor nos mantenha em paz, juntos, para que o Teu Evangelho seja propagado, para que as pessoas conheçam o Teu nome, para que muitos sejam salvos, para que muitos alcancem a alegria da salvação. Nós pedimos que nos abençoe a todos nós aqui nessa noite, em especial esses queridos irmãos que estão chegando ao nosso convívio, que eles possam somar, possam ser abençoados também por nós, e que em tudo haja paz e conforto no nosso meio, porque Tu és um Deus maravilhoso, que tem trazido conforto a todos nós, vigor, força e alegria. Nós somos o povo do Deus vivo. Te louvamos por isso em nome de Jesus, Senhor. Amém. Se você está feliz com a chegada desses irmãos, levante uma de suas mãos se você está feliz, assim, as duas. Olha aí, vocês são bem-vindos. Eu queria chamar à frente os diáconos que estão aí. Os diáconos que estão aí, aqui o Alexandre também pode vir, o Marcelo. Não dá para chamar todo mundo aqui à frente para cumprimentar os irmãos, mas pelo menos os oficiais da igreja, vamos cumprimentar, porque eu já os cumprimentei. Agora, os nossos oficiais também vão cumprimentá-los. Bom, a igreja pode se sentar. Obrigado, irmãos. E a presbítero de disponibilidade aqui, presbítero Osias, venha cumprimentar também os irmãos que estão chegando. Presbítero Gouveia, presbítero Marcelo Rodrigues, pastor Gente que está conosco também pode vir. Isso aqui é uma festa, gente. Uma festa. Também. Pastor Alexandre, viu, pastor Alexandre também, pastor Alexandre? Nós temos o privilégio de termos aqui conosco pastores que frequentam a nossa igreja, presbíteros de disponibilidade que frequentam a nossa igreja. Amém. É uma festa. Nós gostamos de festa. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, nesta noite, nesta tarde de noite, daremos sequência. As crianças podem acompanhar as professoras, crianças amadas do nosso coração. Vamos lá. Louvamos a Deus pela vida das irmãs que trabalham no departamento infantil de nossa igreja, que têm contribuído para que as nossas crianças se desenvolvam espiritualmente, cresçam, amadureçam espiritualmente e se tornem assim mais parecidas com Jesus. Nós vamos dar continuidade nesta tarde de hoje à série de mensagens intitulada Imperativos da Vida Cristã. Se você está conosco já há algum tempo, você sabe que nós temos aqui na Alvorada pregado séries de mensagens. Ainda no edital, nós pregamos uma série de mensagens intitulada Espiritualidade Viva, quando conversamos sobre uma igreja viva, sobre esperança viva, culto vivo. Depois, já aqui no link, começamos uma nova série sobre as parábolas de Jesus. Foi quando conversamos acerca da parábola do semeador, acerca da parábola dos talentos e ainda sobre a parábola do Pai amoroso. E há alguns domingos nós começamos uma nova série intitulada Imperativos da Vida Cristã. Então nós vamos dar, nesta tarde de noite, continuidade a essa série. Para tanto, abramos a Bíblia na segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo de número 7. Segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2, do verso 1 ao verso 7. Queremos dar as melhores boas-vindas a todos aqueles que estão nos visitando nesta noite, com a alegria de Deus conosco. Diz assim a palavra: quanto a você, meu filho,
fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. E o que você ouviu de mim na presença de muitas testemunhas, isso mesmo transmita a homens fiéis e idôneos para instruir a outros. Participe dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida porque o seu objetivo é agradar aquele que o recrutou. Igualmente, o atleta não é coroado se não competir segundo as regras. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pense bem no que acabo de dizer, porque o Senhor dará a você compreensão em todas as coisas. Minha versão é a Nova Almeida atualizada. Vamos reclinar a nossa fronte, vamos orar. Senhor Deus, Pai amado, Pai querido, o Senhor sabe que estamos reunidos aqui nesta tarde e noite porque um dia fomos alcançados pelo poder do Evangelho. O Senhor sabe que estamos reunidos aqui porque fomos tocados pela ação do Teu Espírito Santo, alcançados, ó Pai, pela ação regeneradora do Teu Espírito, e assim fomos tornados Teus filhos. Ó Pai, queremos louvar o Teu nome, queremos adorá-lo, e também queremos, ó Senhor, ouvir a Tua voz. Que neste momento em que vamos nos ocupar do estudo das Escrituras, que o Teu Espírito Santo haja para iluminar a nossa mente, a fim de que ouçamos e compreendamos a Tua voz. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor atue aqui nesta noite, para que saiamos deste lugar mais bem preparados para viver o nosso dia a dia de acordo com a Tua palavra. Em nome de Jesus e para a Tua glória que oramos. Amém e amém. Os 3 primeiros imperativos sobre os quais conversamos foram: ide por todo mundo e pregar o Evangelho, tendo como base Marcos capítulo 16, versículo 15. Foi quando nós constatamos que a igreja dos primeiros discípulos, dos discípulos pioneiros, era uma comunidade que via a si mesma como uma igreja constituída de proclamadores do Evangelho da Graça. Aquela igreja era uma comunidade com mentalidade de igreja. Depois, o segundo imperativo foi: segue-me, baseado em Mateus capítulo 9, verso 9, quando refletimos um pouco acerca das implicações, ou de algumas implicações do chamado emitido por Jesus de Nazaré. E naquela ocasião nós vimos 3 implicações. O chamado emitido por Jesus implica mudança de vida. Uma nova vida vem acompanhada de novas atitudes. Foi quando eu citei o teólogo congregacional do século XVIII, Jonathan Edwards, que disse que a prática cristã é a melhor evidência que temos de que um cristão professo é um verdadeiro cristão. E, em segundo lugar, nós conversamos sobre uma outra implicação, que seria carregar a cruz. Uma implicação bem popular nos nossos dias, muito presente nas Escrituras. O chamado emitido por Jesus implica carregar a cruz. Carregar a cruz, essa expressão fala sobre mortificação, sobre morrermos para nós mesmos a fim de vivermos para Deus. Aí eu lhes disse que é bem provável que a primeira missão da igreja seja a de morrer para si mesma a fim de viver para a glória de Deus. E a terceira implicação que vimos naquela ocasião foi a perseverança. O chamado emitido por Jesus implica perseverar até ao fim. E eu lhes disse que a preservação divina não exclui a perseverança humana.
Em outros termos, Deus preserva o seu povo e espera que o seu povo esteja sempre imbuído do desejo inquebrantável de seguir adiante na carreira cristã. Há essa preservação divina, essa ação de Deus, que visa preservar aqueles que fazem parte do aprisco do bom pastor. Por outro lado, há essa necessidade de perseverarmos na fé, contando com a assistência do Espírito Santo. E o último imperativo que vimos foi, baseado em Efésios capítulo 5, verso 18, enchei-vos do Espírito Santo. Quando verificamos que vida cristã é vida no Espírito, que a vida na vida da igreja provém da presença do Espírito Santo no coração dos crentes. Por isso que é a vida na igreja. Também verificamos que para que vivamos a vida cristã em sintonia com as Escrituras, precisamos do mesmo poder que um dia ressuscitou Jesus dentre os mortos, a saber, o poder que provém do Espírito Santo. Daí o imperativo, enchei-vos do Espírito. E hoje nós vamos para a segunda parte desta série, e nesta segunda parte serão 4 sermões. O de hoje, baseado em 2 Timóteo, capítulo 2, do verso 1 ao verso 7, que nós já lemos. Então vamos lá. Paulo escreveu essa carta de uma prisão em Roma. Paulo era um indivíduo idoso, sentenciado à morte, aguardando o dia de sua execução. Essa foi a última carta escrita pelo apóstolo Paulo. No primeiro capítulo dessa carta, versículo 8, Paulo se intitula como o prisioneiro do Senhor. Paulo está numa prisão romana, foi sentenciado à morte pelo Império Romano, será executado pelo Império, está, portanto, sob a tutela do Império Romano, todavia, não se apresenta como prisioneiro de Roma, tampouco de César. Ele se apresenta como prisioneiro de Jesus, prisioneiro do Senhor. Por quê? Porque Paulo sabia que sua vida não estava nas mãos do imperador, não estava nas mãos do Império Romano. A sua vida estava onde sempre esteve, nas mãos de Deus. Assim como a nossa vida está nas mãos de Deus. Todos os nossos amanhãs estão nas mãos de Deus. Deus comanda todas as coisas. A nossa vida está hoje onde sempre esteve, nas poderosas mãos do Senhor. E todo o povo de Deus diga amém. Amém. Paulo diz: eu sou prisioneiro de Jesus, porque a minha vida está nas mãos do Senhor. E o que fica claro quando a gente lê essa epístola é que o trabalho de Paulo está concluído. A ponto dele dizer, lá no capítulo 4, verso 7, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Paulo está encerrando a sua jornada, ultimando os seus dias nesta terra, fechando o seu ministério. Nesse momento, Paulo escreve essa carta ao jovem pastor Timóteo. E foi Paulo que levou Timóteo a Jesus. Por isso que Paulo o chama de meu filho, filho amado. Porque o próprio Paulo havia levado Timóteo a Cristo. Quer dizer, o próprio apóstolo Paulo havia evangelizado o jovem Timóteo. Paulo amava Timóteo como um pai ama seu filho. Trata-se aqui de paternidade espiritual. E por que Paulo escreve essa carta ao jovem pastor Timóteo? Escreve para encorajar e fortalecer Timóteo, que na ocasião
pastoreava, vamos dizer assim, a importante e problemática igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso era uma igreja robusta. No entanto, havia muitos problemas naquela comunidade. Havia hereges no seio da igreja que queriam afastar aquela comunidade cristã da palavra de Deus. Havia líderes imaturos naquela igreja que eram incapazes de lidar com os problemas que surgiam. Também havia certo problema envolvendo a distribuição dos recursos financeiros daquela comunidade. Além de tudo isso, ainda havia em Éfeso, nessa igreja que lá estava, algumas pessoas que se sentiam desconfortáveis pelo fato de serem pastoreadas por alguém tão jovem. E a igreja ainda estava sofrendo perseguição. A igreja sofre perseguição, há hereges querendo desvirtuar essa igreja do caminho cristão. Algumas pessoas daquela comunidade não reconheciam o ministério de Timóteo, em razão de Timóteo ser uma pessoa muito jovem. Quer dizer, em termos populares, a igreja de Éfeso era pedreira. Pedreira. Isso eu posso dizer que havia um agravante. Paulo ainda, nesta epístola, presta atenção, passa para Timóteo o bastão da proclamação do Evangelho, do discipulado, do plantio de novas igrejas e do enfrentamento dos hereges. E ainda desafia Timóteo a dar continuidade ao trabalho que o próprio Paulo havia começado. Timóteo está diante de uma tarefa descomunal, gigantesca. Eu diria assim, capaz de provocar vertigem em qualquer coração crente. Timóteo, presta atenção, Timóteo está sendo desafiado a dar continuidade ao ministério de Paulo. Paulo, o maior intérprete de Jesus de todos os tempos. Paulo, o maior teólogo do cristianismo. Paulo, aquele que, sob a inspiração do Espírito Santo, sob a ação do Espírito, escreveu pelo menos 13 dos 27 livros que compõem o Novo Testamento. Paulo! Essa referência, essa inspiração, esse luminar. Timóteo está sendo desafiado a dar continuidade ao ministério do apóstolo Paulo. Não seria fácil. John Stott, analisando essa situação, diz o seguinte, que do ponto de vista humano, Timóteo era inapto para assumir essas responsabilidades. E o Stott cita algumas características do Timóteo que poderiam, de alguma forma, impedi-lo de assumir tantas responsabilidades. Em primeiro lugar, o Stott cita a juventude de Timóteo. E o problema do Timóteo, quer dizer, a juventude não é o fato do Timóteo ser jovem, é o fato de ser inexperiente. Ele era um pastor inexperiente que teria de lidar, diz o Stott, com hereges impiedosos e cruéis. Vocês imaginam isso? Um jovem pastor. E ainda teria de dar continuidade ao ministério de Paulo. Então nós estamos diante de uma pessoa com pouquíssima experiência para lidar com um problema tão grande. Stott cita ainda que Timóteo não gozava de boa saúde. Ele era propenso à doença. Paulo, em 1 Timóteo 5,23, ele faz ali uma referência às frequentes enfermidades de Timóteo. Além disso, Timóteo era de temperamento tímido, de temperamento introvertido. Talvez tenha sido por isso que no início dessa carta, Paulo diz duas coisas a Timóteo. Ele diz,
não recebemos um espírito de covardia e ainda que não devemos nos envergonhar de nosso Senhor. O histórico vai dizer, são declarações proferidas por alguém que, de certo, estava querendo encorajar alguém a fazer algo. Então, a partir daí você percebe que havia certa timidez em Timóteo. Timóteo não era um sujeito de temperamento solar. Sabe aquele sujeito que quando chega. Tem esse pessoal que quando chega. São essas pessoas solares, que falam alto. Outras pessoas não são assim. São mais retraídas, introvertidas. Timóteo era desse tipo. Ele era um sujeito introvertido. Aí o histórico diz, um sujeito sem experiência, de saúde frágil e ainda introvertido, se não contar com a graça de Deus, vai naufragar nesse trabalho. Mas foi exatamente Timóteo que Deus levantou para pastorear a complicada igreja de Éfeso. Meus irmãos, Deus levanta, prepara e usa vasos de barro para a sua glória. Amém. Vasos de barro. Deus chama os que não são, para confundir aqueles que acham que são. O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Então, se você foi chamado por Deus para realizar um trabalho para a glória de Deus, saiba que Deus haverá de capacitá-lo, Deus haverá de dirigi-lo, Deus haverá de honrá-lo. Então, permaneça firme, fazendo o trabalho a que foi chamado. Amém. Em nome de Jesus. Deus usando vasos de barro para a sua glória. E é nesta carta, então, que o apóstolo Paulo usa esse imperativo. Desafia Timóteo a permanecer firme. É neste contexto que lemos, fortifica-te na graça. E esse imperativo que serviu para Timóteo, para que ele enfrentasse com vigor e desassombro todos os desafios inerentes ao trabalho que deveria realizar em Éfeso, também serve para mim e para você. Porque nós também, às vezes, nos sentimos intimidados pelas lutas cotidianas. Nós também enfermamos, adoecemos, nos desgastamos, nos sentimos cansados, exauridos. Nós também lidamos, às vezes, com situações que estão para além de nossas competências. Nós também precisamos ser encorajados, exortados a prosseguir, a semelhança de Timóteo. Então a palavra de Deus para você nesta tarde e noite é fortifica-te na graça. Amém. E esse verbo no original, lá no original grego, significa revigorar, significa adquirir novas forças. Nós diríamos modernamente, tomar fôlego. Tome fôlego e prossiga contando com a graça de Deus. Agora, preste atenção, que aqui a exigência não é para que Timóteo extraia de si mesmo recursos para prosseguir, que ele enfrente os graves problemas da igreja de Éfeso, contando tão somente com as próprias competências. A orientação é no sentido de que Timóteo se fortaleça na graça de Deus, na graça que está em Cristo. Então, Timóteo deveria procurar recursos fora de si para desempenhar o seu ministério, para realizar o trabalho que foi chamado. Então, percebam que a graça que salva, que preserva, também nos concede a força necessária
para que realizemos o trabalho de Deus, para que façamos a obra do Senhor. E eu não estou pensando aqui somente no trabalho do pastor, eu estou pensando aqui no trabalho de um modo geral. Quer dizer, cada um na sua área, cada um realizando o seu trabalho, contando com a graça de Deus. Se você é porteiro, faça o seu trabalho contando com a graça de Deus, trocador contando com a graça de Deus, médico, dentista, cada um na sua área contando com a graça de Deus, com essa graça que opera em nossa vida, com essa graça que adestra as nossas mãos para as batalhas diárias, contando com essa graça que aquece o nosso coração, para que façamos o trabalho que fomos chamados. Ouçam, por exemplo, o testemunho de Paulo, 1 Coríntios 15, 10. Mas pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus em mim. A graça de Deus operando na vida de Paulo e operando por meio da vida do apóstolo Paulo, o apóstolo sob a bênção da graça de Deus, atuando no mundo. Então essa graça nos sustenta em nosso trabalho. É para buscarmos esse poder em Deus. Então não se trata aqui, presta atenção, de autoajuda, mas sim de ajuda do alto. Timóteo estava na prova. Imagina, se eu sou pastor de uma igreja como a Alvorada, uma igreja de amigos, eu fico contando as horas para chegar o horário do culto, para revê-los, abraçá-los. Se alguém me diz o seguinte: olha, você tem que sair daí e tem que ir para uma igreja onde algumas pessoas não vão reconhecer o seu ministério, uma igreja eivada de hereges, uma igreja que está sofrendo perseguição, uma igreja onde os líderes, em razão de serem imaturos, não conseguem lidar com os graves problemas que há na comunidade. E aí vamos vocês acham que eu responderia isso? Não, estou bem aqui. Eu vou orar para que Deus levante alguém, mas eu estou muito bem aqui. Então não há mínima dúvida de que Timóteo estava na prova, ele estava na luta. E ele precisava de poder do alto. E Paulo o exorta dizendo: fortifica-te na graça. Olha só. Havia poder do alto disponível para Timóteo. Fortifica-te na graça. Havia poder disponível para que Timóteo realizasse o trabalho que foi chamado, para que ele enfrentasse os hereges, pastoreasse os mais experientes daquela igreja, enfrentasse a perseguição, organizasse a comunidade. Havia poder disponível para que Timóteo realizasse de forma cabal o trabalho a que fora chamado. De igual modo, há para mim e para você poder do alto para que vivamos uma vida abençoada e abençoadora. Poder do alto para que enfrentemos as lutas. Poder do alto para que sigamos adiante. Poder do alto para que possamos dar bom testemunho da fé evangélica. Poder do alto para vivermos com o coração tranquilo nos dias maus. Amém. Há poder do alto disponível para todos nós. O que vocês acham? Então nós podemos nos erguer, não na nossa força, mas do poder de Deus, para viver essa nova vida para a glória do Senhor. Fortifica-se na graça. Essa é a palavra de Deus para a gente. Então nós devemos buscar esses recursos que vêm do alto. Porque se dependermos tão somente de nossas próprias forças, não realizaremos a obra de Deus e não viveremos segundo o coração de Deus. Precisamos dessa força que vem do alto. Precisamos da graça que reside em Cristo. Então, nos versículos 1 e 2,
Paulo exorta Timóteo a fortalecer-se na graça que há em Cristo, e a dar prosseguimento ao trabalho cristão, ao trabalho que o próprio Paulo havia começado, nos versos 1 e 2. Mas a partir do versículo número 3, isso é muito interessante, o evangelista de Tarso usa 3 metáforas poderosas, com o objetivo de seguir encorajando o jovem pastor Timóteo. E essas metáforas, do meu ponto de vista, sugerem que, na realização do seu trabalho, Timóteo deveria ser vigoroso, determinado, destemido. Vejam bem quais foram as 3 metáforas usadas pelo apóstolo Paulo. Primeira metáfora, versos 3 e 4, que eu vou chamar de a metáfora do soldado dedicado. Vejam o que dizem esses 2 versículos. Participe dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é agradar aquele que o recrutou. Paulo está desafiando o jovem pastor Timóteo a servir o Senhor Jesus como um soldado. Paulo via a vida cristã como uma batalha. Ele chegou a chamar alguns de seus companheiros de lutas, e desafiou o jovem pastor Timóteo a combater o bom combate. 1 Timóteo capítulo 6, verso 12. Combata o bom combate da fé. É muito interessante perceber que os reformadores permaneceram nessa mesma compreensão acerca da vida cristã. Isto é, compreenderam a vida cristã em termos de uma batalha, de uma guerra, a ponto de defenderem a ideia de que a vida cristã é uma batalha diária para manter a fé viva e crescente. Calvino pensava assim, Lutero pensava assim, tantos outros pensavam assim. E aqui Paulo está mostrando que a vida cristã é uma batalha. Nós somos soldados de Cristo. Aliás, havia um cântico que a gente cantava lá nas primeiras classes da escola dominical. Sou um soldadinho de Jesus. Estão lembrados? Se você está lembrado, isso quer dizer que você deve ter aí mais de 40 anos, com certeza. Essa ideia de que nós somos soldados de Cristo. Participamos do exército. E nós somos soldados na ativa. Pertencemos à igreja militante. E vejam como Paulo descreve a sua jornada pela vida como obreiro do bom pastor. Ele diz: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Então, como soldados de Cristo, nós devemos realizar os desejos de Cristo, fazer a vontade de Cristo, porque Paulo vai dizer: olha, o soldado tem de procurar realizar os desejos daquele que o recrutou. Então, o objetivo do soldado de Cristo é agradá-lo. William Hendrickson, um notável comentarista das Escrituras, diz o seguinte: que esse soldado de Cristo deve ser tomado por uma santa paixão que o levará a fazer a obra de Deus com entusiasmo. E é claro que eu gostei muito dessa parte. Esse soldado de Jesus, que está no campo de batalha, que está na ativa, Paulo está falando sobre soldados aquartelados, são soldados que estão no campo de batalha. Esses soldados, tomados por uma santa paixão,
haverão de realizar a obra de Deus com entusiasmo, com destemor, com alegria. Quer dizer, isso nos afasta de uma vida cristã morna. O que nós estamos falando é sobre um soldado cheio de energia, cheio de garra, com sangue nos olhos, que combate o bom combate, contando com a graça de Deus, daquele que o recrutou, esse soldado que sabe que entra numa batalha, sendo em Cristo mais que vencedor. Isso é coisa extraordinária. Então, e essa situação exige firmeza, exige determinação. E a força da qual nós precisamos, meus irmãos, prestem atenção, para enfrentar a lista é relativamente longa. Principados e potestades, os resquícios adâmicos que ainda nos constituem, o mundo, entendido aí como um sistema que se opõe à vontade do Senhor, a força para que enfrentemos todos esses inimigos provém de Deus, nos é concedida por meio da graça do Senhor. Então, a mesma graça que salva, preserva e fortalece. Nós somos dioturnamente fortalecidos pela graça de Deus. Se nós estamos aqui, é porque Deus tem nos abençoado, guardado, protegido e tem nos agraciado a tal ponto de podermos estar aqui juntos nesta noite para louvá-lo e adorá-lo. Sem essa graça a gente fica pelo caminho. Sem essa graça a gente murcha. Sem essa graça a gente perde a alegria. Sem essa graça a gente perde o entusiasmo. Então, para que sejamos soldados de Cristo, agora presta atenção, o texto não fala apenas sobre soldados de Cristo, fala sobre bons soldados de Cristo. É necessário que contemos com essa graça que provém do Senhor. Essa é a primeira figura. Figura do soldado, daquele que atua no campo de batalha, contando com a graça de Deus. A segunda metáfora está no versículo número 5. Eu vou chamar de o atleta sujeito às regras. Verso 5 diz: igualmente o atleta não é coroado se não competir segundo as regras. Vou repetir. Igualmente o atleta não é coroado se não competir segundo as regras. O atleta de qualquer modalidade tem de seguir as regras. Caso não as siga, não obterá o prêmio. É necessário, portanto, que o cristão, aqui comparado a um atleta, obedeça às Escrituras, participe dessa corrida, considerando sempre aquilo que está dito na palavra de Deus. Nós somos soldados, estamos num campo de batalha, brigando a boa briga, contando com a graça de Deus. Nós também somos atletas cristãos, estamos participando de uma corrida. E sobre essa corrida, nós podemos fazer 3 afirmações. A primeira, que essa corrida exige determinação. Jesus declarou em Lucas capítulo 9, verso 62. Ninguém que tendo posto a mão no arado olha para trás é apto para o reino de Deus. Determinação. É necessário que prossigamos, contando com a graça de Deus. Então a graça que fortalece o soldado, também fortalece o atleta. Nessa corrida é preciso fixar a atenção no alvo. Determinação é fixar a atenção no alvo. Em outros termos, é necessário que enquanto corremos a corrida da fé, que fixemos os nossos olhos em Jesus, o alvo supremo de nossa corrida. O nosso Senhor, que olhemos para Jesus, que procuremos imitar o Senhor Jesus, que nos inspiremos em Jesus, que falemos acerca de Jesus. Num certo sentido, essa corrida tem como característica o compromisso do atleta com a pessoa de Jesus. Nessa corrida, devemos buscar forças na graça
que vem do alto, que vem de Deus, a fim de que sejamos fortalecidos e assim completemos a nossa carreira. Nós temos o soldado dedicado, nós temos o atleta sujeito às regras, e agora uma terceira e última metáfora, a metáfora do lavrador, verso 6, que nós vamos chamar de o lavrador diligente. Veja o texto: o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Bem, eu tive o privilégio de ser pastor no interior de Minas Gerais. Pastor numa igreja onde havia muitos agricultores, lavradores, sitiantes. E se há uma coisa que eu aprendi com aqueles amados irmãos, é que o trabalho que eles realizam é duro. É difícil. Exige empenho, exige dedicação. Não há sucesso na lavoura sem muito trabalho. Daí a necessidade de trabalharmos visando a promoção do reino de Deus, visando o estabelecimento da vontade de Deus no mundo. Trabalharmos, mas trabalharmos com vigor, atuando como cooperadores de Deus. E o texto diz que o lavrador deve ser o primeiro a participar dos frutos. O que isso quer dizer? No mínimo, que a obra florescerá. Haverá colheita. Haverá trabalho. Haverá colheita. O primeiro a participar dos frutos. Deus agirá e a obra florescerá. O lavrador trabalha, se empenha, se dedica, mas é Deus quem age para fazer com que a lavoura floresça. Em outros termos, é Deus quem dá o crescimento. Deus atuando. Meus irmãos, vou terminar. Eu e você somos combatentes de Jesus de Nazaré. E contando com a graça que provém do alto, vamos enfrentar as batalhas da vida e vamos vencê-las em nome de Jesus. Amém. Eu e você somos atletas, nós estamos numa corrida, a corrida da fé. E haveremos de completar a caminhada cristã contando com a graça de Deus. Eu e você somos lavradores do grande agricultor, e nós vamos plantar e vamos colher em razão da ação da graça de Deus. Colheremos e nos alegraremos em nome de Jesus. O que vocês acham? Fortifica-te na graça, em nome de Jesus. Pode entrar na nossa prática. Agora pense um pouquinho naquilo que acabamos de ouvir. Porque Paulo termina dizendo: pense bem no que acabo de dizer, porque o Senhor dará a você compreensão em todas as coisas. Você é esse soldado precisando de força para brigar a boa briga, para enfrentar as lutas da vida. Você está na prova? Você é esse atleta. Talvez você seja um atleta esgotado, cansado. Você é esse atleta que precisa de poder do alto para prosseguir. Você é esse lavrador que quer contemplar pela fé o florescimento dessa colheita, dessa plantação. Há poder do alto para você.
há poder no alto para você. Você pode se erguer, não na sua força, mas na força do Senhor, para combater o bom combate, completar essa carreira e plantar e colher para a glória de Deus. Se você quer uma palavra de oração, se você quer orar comigo, fique de pé que nós vamos orar. Quem é você nesse momento de sua vida? Você é o soldado meio sem força. Você é o corredor um pouco esgotado. O lavrador que não consegue perceber os resultados do seu trabalho. Há poder do alto para você. Há poder do alto para você. Senhor Deus, Pai amado, aqui estamos nós, nesta noite, buscando a Tua face, colocando diante de Ti o nosso coração. Senhor Deus, nada somos. Entendemos, ó Pai, que somos vasos de barro. Sabemos que o Senhor chama os que não são. Se nós estamos aqui é porque não somos. Nós não somos, mas contigo podemos enfrentar e vencer as lutas cotidianas, permanecer firme na caminhada cristã, e semear e colher para a tua glória. Ó Deus, em nome de Jesus, que tu estendas as tuas mãos sobre nós, para que sejamos fortalecidos pela tua graça, por esta graça que salva, preserva e fortalece. Ó Pai, que o Senhor esteja conosco, com os nossos familiares, que o Senhor conduza os nossos passos, Senhor, que o Senhor aqueça o nosso coração, que o Senhor ilumine a nossa mente, que o Senhor nos guarde de todo mal e que o Senhor nos conceda força para viver, força e alegria, mediante a ação da Tua graça sobre nós. Em nome de Jesus, e para o Teu louvor é que oramos. Amém e amém. Amém? Você pode dizer ao seu irmão e dizer assim: meu irmão, minha irmã, fortifica-se na graça. Dá um abraço nele, né? Aleluia! Glória a Deus! Fortifica-se na graça. Seguiremos brigando a tua briga, contando com a graça de Deus. Seguiremos em frente na jornada cristã, contando com a graça de Deus. Plantaremos e colheremos contando com a graça de Deus. Aleluia! Amém. Meus irmãos, neste momento vamos entregar a Deus os dízimos, as ofertas, faremos isso com alegria no coração. Se você está nos visitando, obviamente você não tem nenhuma obrigação de participar desse momento. Caso você queira participar, você poderá fazê-lo, é evidente. Mas esse é o compromisso dos membros dessa igreja local. Vocês imaginem o que significa, do ponto de vista financeiro, plantar uma igreja no coração da Barra da Tijuca. Os nossos desafios são enormes, mas nós vamos enfrentá-los, vencê-los e vamos seguir adiante contando com essa graça que salva, preserva e fortalece. Amém? Os árbitros vão passar com esses envelopes e também é um irmão com aquela maquininha. Se você quiser usar também, poderá procurar o irmão Carlito. Isso aqui. Atenção, Rogério. Tá bom. Quando cantamos o belo canto, vamos entregar a Deus os dízimos e as ofertas. Eu te quero,
imaginem 88 pessoas no mesmo grupo de zap, mas ali tem sido assim, um espaço de refrigério. E eu ainda lá no sábado eu mando uma notinha dizendo, olha, agora culto amanhã, o tema será esse e tal. E muitos de vocês respondem, não são todos que respondem não, mas alguns respondem. Geralmente respondem aqueles que por alguma razão não poderão estar na igreja no domingo. Então eu venho para cá sabendo mais ou menos quantas pessoas estarão conosco, sabendo sobre as pessoas que não estarão e por que essas pessoas não estarão. Porque elas mandam, elas me dizem. Então, alguém hoje, por exemplo, viajou para ver a sogra. Uma outra pessoa vai participar do sepultamento. Outra pessoa viajou para questão de férias. As pessoas vão me dizendo, é muito interessante isso, né? A gente saber, mas eu também, claro, que às vezes um ou outro falta, a gente não sabe por que isso ocorreu. O que eu estou dizendo é que eu sou um pastor chato. Chato. Gosto de ver todas as ovelhas que são sob minha responsabilidade na igreja. Então, mais ou menos assim, eu virei empenho também. Tá bom? Excepcionalmente, faltarei, em razão de participar de algum encontro, mas, em geral, estou aqui aos domingos. Então, venha. E se você deixar de vir a 2 cultos, provavelmente eu vou entrar em contato com você, você receberá uma visita do pastor naquele horário, almoço, horário, aquela faixa de um dia, 14 horas, então já está 18, 19 por ali, para aproveitar. Mas é isso. Eu me lembro de uma vez que uma pessoa me disse assim, pastor, o senhor quase não liga para mim, o senhor foi pouquíssimas vezes à minha casa. Eu disse, graças a Deus. Graças a Deus que eu liguei pouco para vocês, poucas vezes a sua casa. Porque nem quando passou vai demais a casa de alguém, porque provavelmente há algum problema que precisa ser resolvido. Mas eu sou esse tipo de pastor, a moda antiga. Então, isso, já pode ligar que já não interessa, todo um pouco disso. Mas é isso, então vem.